Edital do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicado, como nós já vínhamos esperando. Então estou aqui ao vivo contigo para te mostrar duas coisas importantíssimas. Primeiro, uma análise bem direta ao ponto de todos os itens que você precisa saber sobre o edital. E segundo, te mostrar o que esse cara aqui, o Rafael, fez para passar no último concurso do TJ do Rio em primeiro lugar. Vou te mostrar os 5 passos que ele seguiu. Então, se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai ter uma clareza muito maior do que o que você precisa fazer no seu dia a dia. Combinado? Bom, gente, com relação ao edital do concurso TJ do Rio, eu separei aqui os pontos mais importantes que a gente tem que bater um papo, tá? Primeiro é o seguinte: nós vamos ter vagas tanto para técnico quanto para analista. Quando eu falo vagas, na verdade é cadastro de reserva, tá? Vaga é a força da expressão. Mas olha só, apesar de ser cadastro de reserva, o próprio presidente do tribunal já tinha anunciado que o objetivo do tribunal é, em 2026, nomear 1.000. Eu disse 1.200 servidores. É gente demais. Então, aproveita a oportunidade, como se diz aqui em Minas, você está com a faca e o queijo na mão. Então, nesse concurso, a gente vai ter tanto esse cadastro de reserva para o cargo de técnico, que exige apenas o nível médio, quanto para analista. E para analista, nós temos várias formações no edital. A gente tem o bacharel em Direito, tem qualquer formação de nível superior, temos várias outras formações previstas no edital. Não vou nem passar uma por uma, não, porque aí depois você pega o edital e dá uma olhadinha nesses assuntos aí que são bem pontuais, tá? Bom, nesse edital, gente, nós vamos ter, olha só, do total de nomeações que vai acontecer, 5% das vagas vai ser reservado para pessoas com deficiência, 20% das vagas para pessoas negras, 3% das vagas para indígenas e 10% para a população com hipossuficiência econômica. Então só que dá o quê? 38%. Oh, menino, 38% das vagas. Então se você consegue disputar por essas cotas aqui, nem pensa duas vezes. Vai pelas cotas, porque a nota de corte costuma ser menor do que da lista geral. Então vá pelas cotas. Como é o de praxe, né? O prazo de validade vai ser de 2 anos e provavelmente prorrogável por mais 2 anos ao final do prazo de validade do concurso. Banca do concurso. Fundação Getúlio Vargas também, como a gente já sabia, né? O que esperar da Fundação Getúlio Vargas? Para analista, eu esperarei uma prova difícil e para técnico uma prova mediana para difícil. Para técnico eu acho que não vai vir uma prova difícil não, mas mediana para difícil. E sabe por que eu não acho que para técnico virá uma prova difícil? Porque o conteúdo para técnico ele está relativamente pequeno. Então, como o conteúdo está relativamente pequeno, eu não acredito que vai vir uma prova difícil. A maioria dos candidatos estará preparada para essa prova. Então, a nota de corte não vai ser baixa como costuma ser em concursos da FGV, quando a prova é difícil, tá? Agora, para analista, dá um gás que eu acho que a prova vai vir bem difícil. Lembrando, FGV não dá para ficar somente no texto da lei. A não ser aquela parte de legislação especial, legislação estadual, tudo bem, aquilo ali a FGV não vai aprofundar. Mas, gente, direito constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, não dá para ficar só no texto da lei. Querendo ou não, você vai ter que ter um material para você absorver mais conhecimento. Vou falar sobre isso no finalzinho, que é o passo a passo que o Rafael utilizou, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Não fica só no... Eu vi várias pessoas falando, não, só estudar pelo texto da lei, que a sua aprovação está garantida. Não caia nessa. FGV não é esse o padrão. Tá? A FGV, ela costuma aprofundar, os enunciados são mais longos. Eu vou até fazer uma live depois com mais detalhes, apresentando as provas da FGV, para você entender como o examinador pensa ao elaborar as questões. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Próximo tópico que eu quero compartilhar contigo do edital aqui. Bom, as provas objetivas serão aplicadas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e São Paulo. E além disso, nessas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos de Goytacazes, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Friburgo, Itaperuna e Cabo Frio. Olha, a gente já esperava isso, né? Já tinha vazado de que as provas seriam aplicadas também em São Paulo e Belo Horizonte e Juiz de Fora. Gente, são as regras do edital. É ruim para quem mora no Rio? É, porque acabarão vindo candidatos bem preparados de outros estados. Mas é a regra do jogo, a gente não tem como mudar.
viu? Então, com relação a isso, quem é de outro estado, eu acredito que é um concurso que vale muito a pena. Eu acho que a oportunidade aqui, né, vai ser, né, uma oportunidade que você não pode desperdiçar se você já está num nível mais aprofundado de conhecimento, viu? Bom, 40 horas semanais, diz o edital, remuneração inicial 5.685. Na verdade, a gente tem vários outros penduricários, como auxílio alimentação, auxílio saúde, outras coisas, gente, que podem ser pagos em dinheiro, né? Então, hoje a remuneração bruta vai estar em torno dos R$ 8.500 para o cargo de técnico e para o cargo de analista vai estar em torno de uns 12 a 13 mil reais, viu? 12 a 13 mil reais, juntando todos esses penduricários. Então, quanto a isso aí, não se preocupe, que a remuneração é uma remuneração bem bacana, tá? Bom, quando você for fazer a inscrição para esse concurso, você vai ter que escolher qual a região que você vai optar. Onde você vai fazer prova e qual a região que você vai optar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª região. Ah, mas qual que você acha que eu devo escolher? Gente, difícil. Aqui é muito complicado. Se você quer concorrer para uma região que tenha a maior quantidade de nomeações, aí eu já te falo, né? Primeira região. A primeira região provavelmente vai ter uma quantidade maior de nomeações, tá? Agora, regiões, por exemplo, dos lagos, região serrana, são regiões que tradicionalmente nomeiam menos. Então você vai ter que fazer uma análise um pouco mais detalhada. Depois a gente pode marcar uma outra live para a gente falar sobre isso aqui, para abrir um pouco o seu horizonte para você escolher. Se você está pensando somente em aumentar as suas chances de nomeação, está pensando somente, vou fazer para o lugar que nomeia mais. Agora, se você falar assim, não quero para a capital de jeito nenhum, tirando a capital, qual que é a outra região aí? Aí, né, existem algumas possibilidades, depois a gente pode aprofundar sobre isso aqui. Já solicitei algumas informações para o tribunal, então quando as informações chegar, eu venho para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses outros tópicos, tá bem? Bom, olha só, aqui eu achei uma sacanagem, por quê? Porque tanto a prova de técnico quanto a de analista vão ser feitas no mesmo dia / horário. Então não vai ter jeito, você vai ter que escolher ou técnico ou analista, diferentemente do que costuma acontecer em concursos de tribunais, né? Geralmente técnico é na parte da manhã, analista na parte da tarde ou vice-versa. Aqui você não vai ter essa oportunidade, vai ter que escolher. Ou eu vou fazer o concurso para o cargo de técnico, ou eu vou fazer o concurso para o cargo de analista. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com você aqui, tá? Vou te explicar qual é a melhor opção. Daqui a pouquinho logo na sequência. Bom, a prova objetiva ela vai ter 70 questões. Tradicionalmente, a FGV costuma fazer prova com 70 questões. Isso faz com que a nota de corte seja um pouquinho menor do que uma Fundação Carlos Chagas da vida, né? Do que um Sebrasp, porque a questão é de múltipla escolha. Então, é o que a gente tem. Não tem para onde correr, não. Bom, língua portuguesa, 20 questões. Essa parte de legislação especial, direito de segunda deficiência e ética, mais 10 questões. E conhecimentos específicos, 40 questões. Uma distribuição também muito semelhante à prova de analista. Bem? Com relação aos locais para fazer a prova de analista, aqueles cargos de médico, psicólogo, centro social, aqueles cargos mais específicos, as provas são apenas no Rio, viu? Então você vai fazer para analista, depois dá uma olhadinha de tal com mais calma, porque essas provas aconteceriam somente no Rio de Janeiro. Gente, vamos lá. Com relação ao conteúdo que você vai ter que estudar, o cargo de técnico inicialmente, olha só. Eu particularmente achei o conteúdo do cargo de técnico tranquilo. Cara, eu achei tranquilo. Não está um conteúdo grande e até os tópicos que vieram de administrativo, constitucional, estão tópicos mais reduzidos. Então a banca pegou leve. Eu acho assim, mesmo quem está começando agora, se tiver um bom tempo para estudar, conseguir se organizar, eu acho que vale a pena tentar esse concurso, porque o edital não veio grande. Para te falar, olha aqui, ó. Lembra do Rafael que eu falei que passou em primeiro lugar no último concurso? O Rafael nunca tinha estudado para concurso público na vida. E ele passou de primeira no último concurso do TJ do Rio. Mas porque ele sabia exatamente o que fazer, né? Ele seguiu um passo a passo e, só olhou para frente, corrigindo os erros, chegou e teve uma excelente pontuação. O Rafael, na última prova foram 60 questões, né? Ele acertou 95%. Das 60, ele só errou 3. 95% de acertos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele aí. Olha só. Então, língua portuguesa, legislação especial, né? Aqui, vou compartilhar aqui. Língua portuguesa, legislação especial. Entendeu? Língua portuguesa, legislação especial. Aí aqui, aí sim, aqui é pegar a lei seca e estudar, gente. Não tem muito ponto de correr não, tá? Todos esses primeiros tópicos aqui, é pegar a lei seca e estudar. Tudo isso aqui, não tem ponto de correr não. É a lei seca e estudar. Não, professor, e o que você acha do português da FGV?
é o português, né? Não tem onde correr, não. A matéria mais difícil da FGV é o tal do português, porque ela pega pesado. Eu particularmente acho o seguinte, se você se der bem nas outras matérias, português você pode até não ir tão bem assim, sei lá, faz os seus 60% para garantir o mínimo, né? E boas, tira a diferença nas outras matérias, que é possível. Porque português é imprevisível, sinceramente, português é imprevisível. A gente não sabe exatamente como esperar a prova de português da FGV, porque ela não tem um padrão. O padrão é esse aqui, não tem. O padrão é não ter padrão. Então, a prova realmente é muito complicada e não adianta você querer, nossa, vou dobrar meu tempo de estudo de português. Não adianta, porque no tempo que você tem até a data da prova, não vai dar para você se tornar um expert, uma expert em português. Não vai, viu? Então, se for o caso, garante o mínimo aí, tira a diferença nas outras matérias, tá? Bom, então, além de português e aquela parte específica ali, ó, de legislação especial, nós vamos ter ainda noções dos direitos das pessoas com deficiência. Aqui também, gente, lei seca. Pega a lei seca e vai por ela. E a parte de ética no serviço público, tá? Essa parte de ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia, ética e função pública, ética no setor público, é uma parte mais teórica. É chatinho? É chatinho. Mas as questões da FGV não são muito complicadas, não. Do SEBRASP são mais. Aqui é uma teoria que com pouco tempo você consegue assimilar bem e acertar as questões, tá? Ó, lei de improbidade administrativa, aí eu já aconselho, né, você também fazer uma leitura bem disposta da lei, porque são poucos artigos, né? Então nem precisa ir para jurisprudência, não. Se fosse a lei completa, tem que pegar o material mais completo. Mas como não é, tá tranquilo. E essa parte também, né, da lei 12.846, vamos pegar pela lei. E esse provimento aqui, ó, gente, aqui é ir pela lei também. Pegar o provimento e, ó, fazer a leitura direto dele, destacando os pontos mais importantes. Depois eu vou fazer uma live especificamente sobre isso. Tá joia? E aí, vem a parte ali do osso, né? Direito administrativo, direito constitucional. Aqui eu já não acho assim que dá para ir pela lei, não. Porque FGV, administrativo então nem se fala, né? Porque direito administrativo, a FGV costuma se aprofundar um pouquinho mais. Olha para você ver que bacana. Olha o tamanhozinho do edital de noções de direito administrativo. Muito tranquilo, né? Bem que noções mesmo. Direito constitucional também tá muito tranquilo. Então, gente, por isso eu tô falando que esse cargo de TE, a galera vai flechar em cima dele, né? Porque mesmo quem está começando agora, se tiver com um bom planejamento, tiver de forma bem organizada mesmo, dá para tentar a sorte, viu? O negócio aí abriu uma margem muito grande. Eu achei que viessem algumas matérias extras e tal, mas não vieram. Então isso aí acabou abrindo oportunidades para algumas pessoas que vão começar agora e podem ter chance de passar. Lógico, eu sou muito sincero, vocês sabem, né? Quem está começando agora do zero tem a mesma chance que está estudando há mais tempo? Na minha opinião, não. Agora, pô, tô começando agora, vi a oportunidade e falei, o quê? Deixa comigo que eu vou passar. Tem que tentar, só vai saber se você vai passar se você tentar. Ok? Mas quem começou antes está na frente, óbvio, né? Por isso que eu sempre bati na tecla aqui. Começa antes, começa antes, começa antes. Tô falando isso há quanto tempo, né? Pois é, quem começou antes ouviu a minha orientação, tá bonito na fita agora, né? Tá bonita por quê? Porque ó, já tá lá na frente em relação ao conteúdo. Gente, processo civil e processo penal, eu achei também que o conteúdo viesse um pouco maior. Não veio, tá um conteúdo tranquilo. É um conteúdo assim, lógico, é o conteúdo mais chatinho? É o conteúdo mais chatinho para estudar. Processo civil, alguns pontos dá para estudar direto pelo texto da lei. Processo penal eu acho que não, eu não estudaria não. Processo penal é mais complicado, viu? Vai ter que pegar um PDF, algumas videoaulas direcionadas, a gente vai falar sobre isso depois. Aí talvez seja interessante. Mas o conteúdo aqui, ele tá meio chatinho. Então não dá pra gente focar ali só no texto da lei, não. Eu não faria isso, não. Realmente você pode se complicar. Especialmente nas partes um pouco mais teóricas, né? Aquelas partes que a banca costuma cobrar ali jurisprudência. Ah, mas é cargo patético. Daí, cobra do mesmo jeito. Não tem para onde ir. E tem a parte também de legislação. Aqui, gente, é o seguinte, também pegar o texto da lei. Aqui tudo bem. Pode pegar o texto da lei e em cima desse texto aí, ó, descendo a lenha, viu? Pode pegar que vai dar certo lá no final. Tá joia? Bom, esse é o conteúdo em si do concurso do TJ do Rio. Agora, olha só. Deixa eu te mostrar aqui 5 passos que eu, no seu lugar, seguiria neste momento para passar e aumentar suas chances nesse concurso do TJ do Rio, tá? Aumentar suas chances de passar, na verdade. Primeiro passo que eu seguiria neste momento é o seguinte: organizar a rotina. Eu, se fosse você, pararia agora e organizaria a minha rotina. Como eu já fiz no passado, sou analista judiciário, né? Então, eu já estudei durante muito tempo, passei em concurso, fui reprovado várias vezes, mas também passei 4. Eu sou analista judiciário. Então, olha só. Para e verifica, peraí. Vou espremer daqui, vou me organizar, porque a prova é dia 1º de fevereiro. Então, até o dia 1º de fevereiro, eu tenho ali um tempinho legal, vou me esforçar ao máximo.
quanto tempo eu consigo estudar por dia, de segunda a sexta? Bati o martelo. Quanto tempo eu consigo estudar aos sábados e domingos que eu não trabalho? O primeiro passo é esse. A partir do momento que você organiza sua rotina, aqueles horários que você reservou são horários sagrados. Quando eu falo horários sagrados, gente, aquele horário que você reservou é horário para estudar. Para você passar essa prova dia 1º de fevereiro de 2026, você precisa cumprir aqueles horários, de acordo com o cronograma que você estabeleceu. Vou falar sobre o cronograma daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeiro, organize a sua rotina. Verifique quantas horas de estudos você vai ter de hoje até o dia 1º de fevereiro. E distribua essas horas entre as matérias que você precisa estudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é escolha o cargo certo. Já vi muitas pessoas que estão começando agora falar, eu vou estudar para analista. Está começando agora, eu sinceramente não estudaria para analista. O conteúdo de analista, ele está bem maior, então eu não estudaria, tá? Porque realmente eu acho que o tempo não é suficiente. Para até que o conteúdo venha mais enxuto, né, eu acho que é até tranquilo. Agora, para analista, eu não faria isso. Tá? Então pensa, escolha o cargo certo para você não desperdiçar o seu tempo, viu? Técnico, ok. Mesmo para quem está começando, né? Agora analista quem está começando, chance... não vou falar que é chance zero, porque tudo é possível, né? Já vi isso acontecer lá e gente passar. Mas, ó, 0, alguma coisa. É mais ou menos por aí, viu? Então, escolha, está começando agora, o cargo de técnico. Bom, terceiro ponto é, escolha o material de estudos de acordo com o seu perfil e com o tempo disponível que você tem. A gente tem vários tipos de material no mercado, né, gente? Tem alguns materiais que são praticamente a lei. Você pegar a lei e vai estudar. Não é o material que eu estudaria para FGV, não é. Só o texto de lei e tal, com detalhe, uma dicasinha aqui, uma dica ali, cara, não é o material que eu utilizaria. Então, eu acho que você tem que ter um material, assim, quanto tempo você vai ter por dia? Ah, vou estudar 3 horas por dia. Então, você não pode ter um material tão robusto, aquelas videoaulas a perder de vista, mas também não pode estudar por um resumo. Porque senão, vai faltar conhecimento e conteúdo na hora de resolver as questões, viu? Então, aqui é lógico que depende muito do seu perfil. Não tem como falar assim, faça isso. Não. Aqui é, estou o dia inteiro por conta de estudar. Opa, você pode ter um material um pouco mais robusto, pode até se dar ao luxo em algumas situações de assistir videoaula, algumas situações, tá? Porque você tem mais tempo. Ah, eu tenho só 3 horas por dia, meu tempo está corrido, final de semana também 3 horas. Vamos buscar um material mais objetivo, mais direto ao ponto, que vai te entregar aquilo que é focado, no que tem mais chance de cair. Deixa aquilo que tem menos chance de cair lá para o final. Vai ser o melhor, viu? Esse é o melhor caminho para você nesse caso, tá? Na minha mentoria, eu já entrego tudo prontinho, já está organizando aqui tudo para falar, olha, sua situação é essa, então vamos por esse caminho aqui, ó. Eu acho que é melhor de focar nesses pontos que mais caíram nas últimas provas, eu acho que aí deixa o restante cair um pouco por último, porque se não der tempo de você estudar, ou tiver que estudar mais rápido, pelo menos, né, é o que menos cai. Aí, aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes, viu? Beleza. Aqui é crucial elaborar um bom planejamento de estudos. Se você não tem um planejamento de estudos, o que pode acontecer? Pode acontecer de você se perder. Você não saber o que você já estudou, você não saber, né, o que falta estudar, e você acha que está indo bem, na verdade você não está indo bem, você está indo mal porque o tempo está voando, entendeu? Deixa eu te mostrar aqui, ó, como é que eu faço um planejamento de estudos na minha para os alunos, tá? Fica mais fácil identificar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um planejamento que eu fiz recentemente. Deixa eu voltar aqui, só porque eu vou colocar que fica mais fácil eu te mostrar aqui, ó. Ó, fica mais fácil de te mostrar aqui. Então esse aqui é um planejamento de uma aluna que já está estudando com a gente para o TJ do Rio. Ela está com um percentual de 89% de acerto nas questões. Aqui, ó. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, ó. O que é um planejamento de estudos? Ó, isso aqui é um resumo da semana. Aqui, ó. Hoje é dia 23, dia que saiu o edital, né? Hoje, por exemplo, ela fez 15 minutos de revisão do conteúdo. Já expliquei para ela como é que faz a revisão, já ensinei, né? E aqui embaixo, ó, na quinta-feira, ela estudou hoje 1h30 sobre a aula 4 de Direito Administrativo, que é sobre entidades paraestatais. Já nem está no edital, né? Olha aí, vamos ter que tirar. E 75 minutos sobre a aula 2 de Direito Constitucional, que é sobre direitos e garantias fundamentais. Tá vendo? Então, isso é um planejamento de estudos. Ou seja, essa pessoa já sabe exatamente o que ela vai precisar estudar. E não é só para essa semana, isso até a data da prova.
Ah, mas é possível fazer algum ajuste aqui? Claro que é possível. Não é só possível, mas tem que ser feitos alguns ajustes. Sabe por quê? O que você tem que levar em consideração? Às vezes, você está estudando, aí você percebe que na matéria de direito constitucional você está avançando muito mais rápido do que em direito administrativo. Então pode ser que você precise diminuir um pouco o tempo de direito constitucional e atribuir esse tempo a direito administrativo, para você caminhar junto com essas matérias. Porque não adianta você falar assim, na hora que eu fechar direito constitucional, eu paro de estudar o constitucional e vou estudar administrativo para acelerar. Não, não é o melhor caminho. Porque você vai acabar esquecendo grande parte do conteúdo, isso pode te complicar na hora da prova. Viu? Então, isso é um planejamento de estudo. Estou mostrando aqui o que eu faço na mentoria para os meus alunos, tá? Mas você pode fazer no Excel, da forma que você quiser aí. É só para você entender que você precisa saber exatamente o que você vai estudar. Sentou para estudar, você tem que saber o que é que você vai estudar. Se você não souber o que você vai estudar qualquer coisa e até talvez coisa que você não precise estudar. Esse é um grande problema, tá? Gente, isso aqui é crucial e a maioria não tem a mínima noção e por isso que a maioria acaba sendo reprovada em concurso. Ó. Quinto passo. Você precisa aprender a memorizar o conteúdo, tá? Se eu puder te dar um conselho, é o seguinte. Terminou esse vídeo aqui, vai pesquisar sobre memorização, vai pesquisar sobre assimilação de conteúdo. Por quê? Porque você precisa disso. Não adianta você fechar o edital 2 vezes antes da prova, se chegar na hora da prova você não conseguir se lembrar do conteúdo. Não adianta nada. Como você tem mais ou menos ali 3 meses para a prova, o ideal é que você garanta que o conteúdo que você está estudando no dia a dia, você está memorizando. Memorizar significa entender o que o professor explicou, jogar aqui na memória de longo prazo, chegar na hora da prova, bater o olho na questão, lembrar do conteúdo e acertar a questão. Porque, gente, quem passa em concurso é quem acerta mais questões na hora da prova. Não é quem fecha o edital mais vezes, não é o que estuda mais tempo, não é o mais bonito, não é o mais feio. É quem acerta mais questões. Então, se você não sabe memorizar, você vai chegar na hora da prova, bater o olho na questão e falar assim, peraí, eu lembro disso aqui de algum lugar, eu vou lembrar. Vai ficar nervoso, vai ficar nervosa e não vai lembrar. Esse é o grande problema. Entendido? Então, cuidado com esses pequenos deslizes. Pesquise um pouquinho sobre memorização para você realmente não passar aperto, viu? E agora vem aquela polêmica, né? Se eu fosse você, a partir de agora, eu focava aí, em acertar pelo menos 90% das questões do seu dia a dia de estudos. Como assim, professor? Você acha que a nota de corte vai ser 90%? Não, não acho que vai ser 90%. Vai ser bem menor do que isso, a nota de corte, né? Agora, se você passa ali com seus 90%, se você chega e faz 90%, você estará entre os primeiros colocados. E aí vai ser muito mais fácil você conseguir a sua nomeação. E se você no dia a dia está acertando algo em torno de 90% das questões, assim como aconteceu com o Rafael, lá na hora da prova, você vai fazer algo muito parecido. É isso. Na hora da prova, você vai fazer isso, né, de uma forma muito mais tranquila e vai simplesmente garantir a pontuação que você precisa. Tá? Então foca no seu dia a dia. Por exemplo, estudei a teoria. Deixa eu resolver uma bateria de questões sobre essa teoria aqui. Foca em acertar pelo menos 90% das questões. Tá? O Rafael não acertou 90% não. E o Rafael é interessante, gente, que é o seguinte. Ele acertou 95%, né? Mas olha só. Durante a mentoria, o Rafael fez vários simulados comigo. Somente em um simulado ele atingiu uma pontuação de 90%. Nos outros ficava entre 85% e 90%. 85% e 90%. Eu falava, Rafael, cara, é isso aí. Ele chateado, pô, só um que eu fiz 90%. Eu falei, cara, relaxa, porque só vai dar errado se acontecer algum pau aqui. Você está no caminho certo, você fez o que tinha que fazer. Isso aí é porque às vezes é uma questão mais difícil mesmo, que a gente colocou no simulado, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, o que aconteceu? Ele chegou na prova e só errou 3,60, ele passou com 95%. Uma pontuação que ele não tinha feito durante a preparação. Mas por quê? Porque ele pegou pesado, não só na teoria, mas também nos simulados periódicos, tá? E eu nem coloquei isso no passo a passo aqui não, mas olha só, é muito importante também você resolver simulados. O Rafael, né, quando chegou na reta final de preparação, ele resolvia simulados com muita frequência. Tem semana que começou a resolver simulado toda semana, um período, né? Agora, aqui a lógica não vai ter condições de fazer isso, por quê? Porque a prova já é dia 1º de fevereiro, você tem 3 meses, tem que estudar teoria ainda, então talvez não dê para você resolver esse tanto de simulado que o Rafael resolveu, tá? Agora sim, se eu pudesse dizer para você qual foi o grande diferencial do Rafael,
para passar em primeiro lugar nesse concurso do TJ do Rio, eu falaria o seguinte: o grande diferencial dele foi ter aprendido a estudar antes de pegar o material. E ele sempre fazia o quê? Ele sempre focava nos percentuais de acertos. Então, quando ele ia mal, eu falava, opa, eu fui mal. Deixa eu parar e fazer uma revisãozinha desse conteúdo aqui, que eu não fui bem, não. Eu fui mal no conteúdo. Então, ele estava sempre fazendo isso. Então, como ele estava sempre fazendo isso, cara, ele estava sempre corrigindo as falhas. Então, ele estava sempre indo em alto nível. Então, por isso, que o próximo e último tópico, né, que eu quero passar para você, que é fundamental, é faça o gerenciamento do percentual de acerto das questões que você está resolvendo. Como assim? Deixa eu te mostrar o que você pode fazer. Todas as questões que você estiver resolvendo no seu dia a dia, lance numa planilha. Seja uma planilha Excel, seja uma planilha aí, seja no Word, seja lá onde for, mas faça isso. Por quê? Porque se você lança essas informações, você vai saber exatamente se você está indo bem, está indo mal, onde você precisa melhorar. Então isso é fundamental. Porque se eu te perguntar assim, tá, como é que estão os seus percentuais de acertos em português? Você fala assim, não sei não, porque eu não estou gerenciando aqui, eu não sei quantas questões que eu resolvi, quantas que eu errei. Então você não sabe. Se você precisa aumentar o tempo de estudos, se pode dedicar agora só a questões, se pode só fazer revisões, entendeu? Deixa eu te mostrar como é que a gente faz aqui na minha mentoria. Ó. Na mentoria, a gente faz uma análise de questões aqui, ó. No caso dessa aluna aqui, ó. Até agora, ela resolveu 1.163 questões, ó. Aumentar os percentuais de acertos dela, ó. Atenção para analista, tá? Ela está com 90% de acertos em processual penal, 87% em processual civil, 87% em direito penal, 89% em constitucional, 86%, ela está um pouquinho pior, né? Em direito civil, 93% em administrativo e português. Português ela até deu uma travada, resolveu poucas questões e parou. Por isso que ela está com um percentual baixo, ó. Foram só 13 questões, tá? Mas aqui eu consigo ter uma clareza maior de como ela está evoluindo. E detalhe, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Lá embaixo da plataforma, ó, a gente consegue monitorar aula por aula os percentuais de acerto, tá vendo? Ó? Então, ó, na aula 00 de direito administrativo, ela ficou com 92%. Aqui, ó, deixa eu ver uma aula que ela foi muito mal aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó, essa foi muito mal nessa aqui, ó. Aula 2 sobre processo penal, ficou só com 67%. O que eu vou falar com ela? Minha mentoria, que a gente faz acompanhamento, né? Ou faz uma revisãozinha dessa aula aí, porque alguma coisa travou aí, né? Seus percentuais ficaram muito baixos. Na mentoria a gente não costuma, a gente costuma dizer, né, que os percentuais abaixo de 80% tem que ser deixado de lado, realmente são muito baixos. Então eu já vou falar para ela, ó, cuidado com isso aqui e tal, rever, faz uma revisão, resolve mais questões, entendido? Então, é assim que funciona na mentoria. Então eu gostaria também que você, a partir de agora, gerenciasse seus percentuais de acertos para você saber quais decisões vão ser tomadas a partir de agora. Gente, pode parecer frescura, mas eu vou te dizer, viu? Não é frescura. Por que não é frescura? É porque as pessoas que vão estar lá disputando a vaga com você, elas estão monitorando os percentuais de acertos. Elas não vão contar com a sorte. Elas sabem se elas têm condições de chegar competitivas nessa prova ou não. Se elas têm chance de passar ou não. Elas sabem disso. Entendeu? Então você também tem que saber para tomar as decisões e fazer as alterações que forem necessárias. Viu? Então não fica achando aí que é frescura. Vem muita gente falando, não, isso é frescura, não sei o quê. Gente, não é frescura. Isso aqui é para você realmente saber se está indo pelo caminho certo ou não. Ok? Bom, essas eram as informações que eu tinha para trazer para você aí sobre esse edital. Vou deixar logo na sequência aqui um depoimento que a gente gravou com o Rafael, logo depois de ele ter passado no concurso. Acho legal assistir, é bem curtinho, mas acho interessante você ouvir, tá? E vou deixar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, o link para a minha mentoria. Na minha mentoria, sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo, tá? Todo o restante. Então, na mentoria, eu, Fabiano, vou entrar em contato com você para tirar as minhas dúvidas. Antes de elaborar o seu cronograma, eu vou elaborar e te mandar o cronograma. Nós vamos fazer um acompanhamento da sua evolução. 15 dias tem um feedback bem preciso sobre o que você estudou, onde está bom, onde tem que melhorar. Além disso, vamos estar à disposição todos os dias no horário comercial para tirar suas dúvidas sobre não, estou ruim demais em português, o que eu posso fazer para melhorar? A gente vai ter, né, todas aquelas estatísticas do que mais cai. Você fala assim, não, eu quero focar no que mais cai. A gente vai fazer um planejamento para você focando no que mais cai. Então, se você realmente quer chegar nesse concurso com chances reais de aprovação, vou deixar o link na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição do vídeo, aí você vai lá para conversar comigo. Eu vou te mandar um áudio explicando como funciona a mentoria. Eu mesmo, tá? Então você fala assim, cara, tenho interesse na mentoria. Só vir que a gente vai te ajudar a conquistar essa aprovação.
Combinado? Sucesso! Conta comigo, porque esse é um concurso que você não pode desperdiçar. Sua chance está batendo aí, ó, na porta, viu? Prepara que o edital tá bem redondinho. Grande abraço, até mais. Fica com o Rafael aí, ó, depoimento bem legal dele. Meu nome é Rafael Machado Monteiro, fui aprovado em primeiro lugar para o cargo de técnico judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na 4ª Região. Em fevereiro de 2020 saiu o edital do Tribunal de Justiça, né? Não é o correto você estudar em pós-edital, porque realmente o tempo de preparação não é suficiente, ainda mais para mim, né? Eu já estava há quase 11 anos sem estudar, mas eu falei, não, é um start, né? Tem que começar e eu vou usar esse edital aí realmente para iniciar meus estudos. Comecei a estudar no início de março, mas veio a pandemia, aí o concurso foi suspenso. Eu falei, pô, é uma oportunidade, né? De repente chegar mais competitivo, né? Já que eu vou ter um período maior para me preparar. O iniciante, né, que eu era, realmente eu fiquei perdido com a quantidade de conteúdo, a quantidade de informação e como realmente eu iria digerir aquilo, né? E chegar no dia da prova com aquele conteúdo, né, fresco na memória ali, realmente para eu conseguir êxito. E eu falei, pô, eu vou começar a procurar alguém realmente que foi aprovado, né? Que realmente estudou formas de aprendizado, realmente como você absorver aquele conteúdo, gravar, jogar na sua memória de longo prazo, né? Para você conseguir chegar na prova com aquele conteúdo. Foi assim que eu procurei, achei o professor Fabiano, né? Me identifiquei. E realmente ele postava vários vídeos ensinando como a pessoa realmente estudar, porque o conteúdo, geralmente a pessoa tem acesso. Tem conteúdos melhores, outros não tanto, mas o conteúdo a pessoa tem acesso. O mais difícil na preparação para o concurso é você saber realmente como estudar. A forma que você vai abordar o conteúdo, a forma que você vai identificar seus erros, a forma que você vai fazer questões. E ingressei na mentoria que ele oferece, né? Ele me acompanhou até realmente o dia da prova, eu renovei 2 vezes a mentoria, né, e segui, porque realmente eu me sentia bem seguro com a forma que ele passava para mim o que eu deveria fazer. Eu passava sempre para ele meus percentuais de acerto nas questões, ele me indicava, Rafael, não, ataca aqui, ataca ali, se realmente tem uma dificuldade com esse conteúdo. Aí ele falava, não, aqui você ao invés de estudar por PDF, assiste videoaula. A mentoria, ela me deu esse norte para eu principalmente identificar meus erros e atacar os erros, né? E a partir daí eu comecei a fazer simulados, né? Todo final de semana eu fazia um simulado, a Estratégia disponibilizou 27 simulados, né, antes da retomada do concurso, e eu fiz todos os simulados. E através dos simulados eu via realmente que eu estava avançando. Nos primeiros eu fazia 70%, 75%, e conforme o tempo foi passando, através realmente das informações que o professor Fabiano me passava, eu consegui avançar e aumentar a pontuação nesses simulados. Minha média dos últimos 7 simulados eu enviei para o professor Fabiano na semana da prova. Ele falou, Rafael, ser feito tinha que ser feito, realmente você seguiu a risca, você foi disciplinado e agora vai tranquilo para a prova, que não tem como realmente o resultado não ser positivo, a não ser que você fique muito nervoso, mas pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. E graças a Deus foi o que aconteceu, atingi a pontuação de 95%, fui aprovado em primeiro lugar no concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A vontade realmente era por conta da estabilidade, né, que o serviço público dá. A aprovação, quando ela vem, né, é um misto de sentimentos, né? Primeiro, você tem um sentimento de alívio, né, por toda a trajetória, por tudo que você abdicou, finais de semana longe da família e tal, você tem aquela sensação de alívio, né? E uma alegria muito grande por ver realmente que aquele esforço todo valeu a pena,
né? É difícil, passar em concurso realmente não é fácil, mas se você se dedicar, se você seguir realmente a risca ali, que profissionais como o professor Fabiano, principalmente através da mentoria, passam realmente para o aluno, dificilmente vai dar errado.